Olá, e no Biografia de hoje vamos conversar com Joselito Tonieto, vereador reeleito pelo PDT, com 865 votos. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, André. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando principalmente de onde você nasceu, você é natural aqui de Bento Gonçalves, em que bairros morou, como foi sua infância e o envolvimento com a sua família. Eu nasci e me criei em Bento Gonçalves, né? Hoje tenho 41 anos, nasci ali no bairro Juventude, que antigamente era o bairro Conceição na época, que na época tinha se chamava Vila Operária. Antigamente o Conceição para lado de cima do asfalto e a Vila Operária para lado de baixo. Você falava muito porque a Vila Operária, porque eram as pessoas que vieram de Bento e ficaram por ali e todas elas começaram a trabalhar nas grandes empresas em Bento. Então, colocaram o nome de Vila Operária porque eram os operários que trabalhavam antigamente ali. Uhum. E como é que foi sua infância naquele período? Que lembranças o senhor tem daquela época? Olha, lembranças boas que com 12, 13 anos já ajudava meu pai a trabalhar. O meu pai sempre, no começo, teve um depósito de lenha ali no bairro, tá? E onde que ele é bem conhecido hoje nos bairros e até na cidade também, trabalhou com grama também, plantação de grama, que é onde eu ajudava ele, depósito de lenha por vários anos. E depois vendeu o depósito de lenha, então colocou, antigamente se falava no mercado, o mercado com açougue e bar, se fala uma bodega, né? Armazém. Então, armazém com tudo. Então, desde a época de 12, 13 anos, eu sempre ajudei a minha família. E, graças a Deus, estamos aí com a família bem unida. O senhor tem irmãos? Sua mãe também, qual a atividade que ela desenvolvia? Ela era do lar? Como é que era? Cuidava mais dos filhos? Isso. Nós todos trabalhávamos junto lá no depósito de lenha, esse no começo, né? Então, o pai também ia para o interior, buscava lenha e vinha para o depósito, nós serrávamos, cortávamos lenha, e eu ajudava também meu pai a entregar. Então a mãe, toda a família trabalhava em cima desse depósito de lenha e depois foram para o armazém. Certo. E que escolas o senhor frequentou nessa época? Eu frequentei a escola O Sagrado Coração de Jesus. Terminei meu primeiro grau na época e depois fui para o segundo grau, estudei 1 ano e pouco no Mestre Santa Bárbara. Mas aí eu já estava com quase 18 anos, 16, 17, aí meu pai começou a ter caminhões, 2, 3 carretas, e onde todo feriado das escolas eu viajava direto com ele. Então comecei a gostar muito de caminhão, e eu falei, eu vou querer, quando eu fiz 18 anos, de pegar um caminhão e ir para a estrada. E acabou de acontecer, né? Acontecendo, fiz 18 anos, peguei a carteira e comecei para a estrada. Eu puxava aqui de Bento para Rio Grande, nos portos, né? Aqui no Porto de Rio Grande. E dali fiquei uns 8 anos na estrada. Depois comecei a fazer a linha de São Paulo, aí comecei a viajar um pouquinho mais para cima, ao norte, ao nordeste. Então, foi uma experiência muito boa, uma coisa que eu gostei muito de fazer na época, onde eu fiquei por 8 anos na estrada, conheci um pouco desse nosso Brasil maravilhoso. Cheguei aí até a Manaus, de balsa. Então é tudo uma experiência muito boa que eu tive nessa idade. Foi dos 18 aos 26. 26 anos. Então, assim, o senhor teve o primeiro emprego com carteira assinada foi de caminhoneiro mesmo, autônomo, porque o senhor disse que teve uma experiência com seu pai desde os 12, 13 anos ajudando em casa. Isso. Mas o primeiro emprego que o senhor enfrentou, os seus desafios, foi de caminhoneiro. Isso. Como autônomo, né? Uma empresa do meu pai. Então, comecei aos 18 e fiquei 8 anos. E como a vida na estrada não é fácil, né? Os últimos 2 anos fiquei só dentro de São Paulo, eu vinha para casa 1 vez, 2 vezes por ano. Aí a minha família começou a se organizar, a gente começou a fazer um outro planejamento
de montar um outro mercado. Então eu fiquei 8 anos na estrada, nós fizemos um planejamento de construir para estar a família toda junto, porque na estrada é muito perigoso, né? Então fiquei 8 anos na estrada, voltei, vendemos 2 caminhões que nós tínhamos na época e montamos um mercado e já estamos aí 15 anos com o mercado. Então tem meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, tenho a minha irmã hoje também é dentista, então já seguiu a vida dela com a clínica. E eu, meu irmão, meu pai ali na empresa que é no mercado. Certo, vereador, e atividades com a comunidade? O senhor teve alguma participação de ações comunitárias, antes mesmo de ingressar à vida pública? Assim, ó, o meu pai sempre foi um grande líder ali no bairro, né? Para te ter uma noção, ele foi o primeiro a ter um telefone de linha na época. E todo mundo via quem precisava de fazer a ligação. Então, o meu pai eu tenho 41 anos ali, o pai tem em torno de 45 anos no bairro. Então, todo mundo gostava dele, pelos negócios que ele tinha, como a lenha, né? O mercado. Então, todo mundo se aproximava dele e todo mundo gostava dele. Aí começou a política. Aí, antigamente, eu fiz para um vereador já falecido, né? E fui buscando, tipo, pedindo para o pessoal para votar nessa pessoa. Aí foi indo. Aí fui para a segunda pessoa que também me procurou como político, né? Aí onde o pessoal começou a falar, Tonieto, chega de pedir voto para os outros. A gente quer que tu seja o candidato aqui do nosso bairro, da comunidade de Bento Gonçalves. E foi indo. Eu tive mais aproximação da comunidade. E daí eu falei, bom, então vocês me apoiam que eu vou ser candidato na próxima. Aí tivemos conversas, união nos bairros e tal, pegando as lideranças. Eu falei, olha, eu coloco o meu nome, mas vocês têm que me apoiar para eu ser candidato e me eleger. Aí deu tudo certo na primeira vez, concorri e fiquei entre os 6, 7 mais votados na época, né, de 2012. E agora estamos aí na reeleição. Vereador, a gente vai a um breve intervalo e volta na sequência trazendo mais um pouquinho da história do vereador Tonieto.